Glória a Deus. Aleluia. Boa noite, queridos. Paz seja convosco, amém? Amém? Amém. Você já saiu de casa, já enfrentou essa tempestade, você já está no melhor lugar, então não perca o seu tempo, né? Porque você já saiu, já se trocou, já tomou aquele banho, veio para o culto, aleluia. Eu não sei você, mas eu tomo um banho, já dá aquele soninho, aquela preguiça. Você já venceu tudo isso. Então desfrute desse momento, aproveite, preste o seu culto a Deus nessa noite, em nome de Jesus. Abra por favor a sua Bíblia no livro do início, Gênesis, capítulo 32. Glória a Deus. Culto de oração, terça-feira, culto de oração. E eu falei para a Michele e para a pastora Lise ontem, não sei, qualquer dia desses aí no carro, de conversando, falei, nosso culto de terça-feira está virando o culto das pérolas, não é verdade? Porque olha a mulherada que ora, glória a Deus pela vida de vocês, mulheres, pelos homens que está aí bravamente representando, né? Ramos da Videira, Atos 29! Isso aí, toda terça-feira, os adolescentes estão aí, clamando, chorando, extraordinárias. Abra sua Bíblia então em Gênesis. Se você não achou Gênesis, eu vou orar por você no final do culto, porque essa é muito fácil, não tem como você não achar. Capítulo 32, o verso 24. Diz assim: Jacó ficou sozinho, e um homem, algumas traduções dizem um anjo, lutava com ele até o romper do dia. Gênesis 32, versículo 24. A primeira parte diz o quê? Jacó ficou sozinho. Feche seus olhos por um momento. Deus, fala conosco, Pai, não aquilo que nós queremos, mas o que nós precisamos. Abre o nosso entendimento, Senhor. Usa, Senhor, a minha vida, Pai. Fala com a tua igreja, apesar de mim, e toda a glória seja dada ao teu nome, Jesus. É o nosso desejo nessa noite. Amém. Se assente, por favor. Aleluia. Eu sempre falo para os meus alunos do ITQ que eles sempre têm que estar preparados. Sempre tem que ter uma mensagem na manga, né, Lúcia? Sempre tem que ter uma mensagem, um esboço pronto. E já há alguns dias eu já tenho essa mensagem. E tinha uma outra também. Falar, meu Deus, qual que eu prego, qual que eu prego, qual que eu prego? Porque as duas são muito boas. A modéstia à parte. Deus falou muito comigo. Quando Deus fala com a gente é diferente. E aí, falei, vou com as duas. Deus fala com a gente durante o louvor. Deus confirma a palavra. E a irmã Vânia cantou ali desde o início sobre esse lugar em Deus. Um lugar em Deus aonde nós somos completos, né? Me leva onde eu posso ouvir tua voz, pois quando eu escutar de todo o coração obedecerei, né? Nós cantamos aqui estou só, e cantamos agora teu perdão é completo, e falando justamente sobre esse lugar aonde nós devemos estar em Deus. E o tema da mensagem dessa noite é confrontos que nos curam. Confrontos que nos curam. Sabe, nós temos um Deus tremendo, um Deus que criou todas as coisas, um Deus que é criativo, um Deus que se revela ao homem de uma forma especial, um Deus que fala com a gente de uma forma, cada um de uma forma, o Deus que fala conosco hoje pelo seu Filho. Antigamente ele falava pelos profetas, mas hoje ele nos fala pelo seu Filho, ele nos fala pelo Espírito Santo, e de tempos em tempos Deus vai te chamar para um confronto. De tempos em tempos, o Espírito Santo vai te levar para um confronto, para um caminho estreito. De tempos em tempos, Deus vai marcar uma reunião na agenda com você. Só que muitas vezes você não vai saber o dia, você só sabe quando você está lá. É um retiro, é um encontro, é um café na casa de alguém, e Deus marcou aquele momento para ter um encontro com você. E todas as vezes que nós nos encontramos com Deus, nós seremos confrontados. Porque há uma luta, e Paulo fala sobre isso, uma luta entre a nossa carne e o nosso espírito, que dia a dia lutam entre si, tentando dominar, governar a nossa vida. E da mesma forma, quando nós paramos diante de Deus, nós seremos confrontados. Todos os cultos, na verdade, é um confronto. Todos os cultos, na verdade, é um encontro. Todos os cultos é uma oportunidade onde nós temos de desfrutar um pouco mais da presença de Deus e ser transformados um pouco mais à glória de Deus. No sábado nós estávamos aqui orando pelo nosso culto do Espírito Santo, está chegando, e eu falei um pouquinho sobre isso. Somos transformados de glória em glória.
E o que é isso de glória em glória? É à medida que nós nos relacionamos com Deus, é à medida que nós nos aproximamos de Deus, então somos cada dia mais, um pouquinho mais transformados, um pouquinho mais mudados, um pouquinho mais refinados. Porque nenhum de nós aqui, por mais que tenha o maior tempo de igreja, nenhum de nós pode julgar ter alcançado a perfeição. Nenhum de nós pode ter julgado, alcançado, ter a obra concluída. Afinal de contas, todos nós estamos no mesmo processo. A diferença é que alguns já estão há algum tempo mais do que os outros, mas todos nós estamos sendo aperfeiçoados. E eu quero falar nessa noite, obviamente, sobre Jacó. Você já conhece a história desse homem, você já ouviu a história desse homem, mas eu quero te refrescar algumas coisas na sua memória. Jacó, ele teve um problema de família. A sua mãe o ajudou a enganar o seu pai para roubar a bênção do seu irmão mais velho. E por causa disso, Jacó, que o seu próprio nome significa ladrão, usurpador, precisa fugir da sua casa, ir para a casa do seu tio, onde ele foge do seu irmão, porque o seu irmão promete matá-lo assim que o pai morra. Então ele foge para a casa do seu tio, e lá ele vai viver uma longa história, onde ele também é enganado, onde ele também é traído, onde ele precisa passar por uma série de coisas. No caminho em que ele está fazendo para a casa do seu tio, ele passa por um lugar chamado Betel. E Betel significa pão, casa do pão. E o nosso Deus, ele é o Deus do pão, ele é o Deus da provisão, ele é o Deus que se manifesta a nós, que se revela a nós com providência. Tem cultos que você vem e a palavra é de fé, de vitória, te coloca para cima, te levanta, te impulsiona, te dá projeção. E é o Deus de Betel. O Deus que sacia a tua necessidade, o Deus que fala com você no momento mais difícil da sua caminhada, porque Jacó viu um lugar e teve revelação de Deus e disse: esse é o lugar onde Deus está. O Deus de Betel, o Deus do pão, da provisão. Mas diga para a pessoa que está do seu lado: e Deus também é o Deus de Peniel. Você que está sozinho, sorria. Deus é o Deus de Betel, o Deus da casa do pão, da provisão, mas Ele também é o Deus de Peniel, o Deus que luta, o Deus que confronta, o Deus que nos coloca contra a parede, o Deus que nos pega no caminho estreito e fala: filho, vem cá, vamos conversar. Minha mãe, ela me prometia muito, não muito, porque minha mãe tinha um pavio meio curto, então era 2 promessas e já tinha ação, mas a gente vai conversar. Todo filho já ouviu essa expressão: a gente em casa, a gente conversa. E tem dia que Deus fala assim com a gente: hoje a gente conversa. Então bem-vindo essa noite ao seu confronto. Bem-vindo ao lugar de Peniel. Porque Betel é pão, casa do pão. Mas Peniel é lugar de luta e de revelação da face de Deus. De tempos em tempos Deus precisa parar. Deus precisa nos colocar em um lugar, sentar numa cadeirinha e falar: filho, vamos conversar. Vamos ajustar algumas coisas. Jacó, quando saiu da sua casa, da sua parentela, ele saiu fugido, ele saiu numa situação muito complicada e uma série de coisas para resolver. E agora as coisas já estavam melhores. Agora as coisas na vida de Jacó já tinham entrado no trilho. Ele havia se casado, já tinha 2 esposas, já tinha filhos, já era um homem rico nessa época da história. Estava voltando para a sua antiga terra, para a sua antiga pátria, com seus servos, com seus camelos, com seus cavalos, com suas esposas, com tudo que ele tinha recebido naquela caminhada. Mas antes dele concluir, antes dele ir para a próxima fase, ele precisava concluir aquilo que ele havia deixado para trás, aquilo que não havia sido encerrado na vida de Jacó. E nós também somos da mesma forma. Deus não nos permite entrar em um novo ciclo sem que você encerre aquilo que você não encerrou no ciclo passado. Deus não vai te levar a uma nova etapa sem que você conclua a etapa que você está vivendo. O nosso Deus não pula etapas. Há alguns domingos atrás, semana passada exatamente, o pastor pregava sobre discernir os tempos. E Deus é um Deus de propósito, é um Deus de tempos. E Ele tem um tempo específico para todas as coisas. E Ele não vai se atropelar no caminho. Ele não vai se equivocar, Ele não vai se confundir, Ele não vai chegar atrasado nem adiantado. Só que Ele não vai te levar a uma outra etapa antes que você encerre aquilo que você não encerrou na etapa passada. Jacó agora está voltando para casa, mas o problema com o irmão ainda existia.
Jacó está voltando para casa, ele já tem filhos, esposas, ele já tem riquezas, ele já tem tudo que um homem podia ter, mas ele ainda não tinha o perdão do seu irmão, ele ainda não tinha algo, ele ainda tinha algo para ser resolvido do passado, as suas pendências. E agora, no capítulo 32, no verso 24, nós lemos ali que Jacó está sozinho. E o primeiro ponto da mensagem é esse: Deus vai te pegar sozinho. Deus vai te tratar sozinho. Há um lugar que Deus vai tratar com você, há um lugar que Deus quer falar com você. Tem coisas que Deus quer trabalhar no seu coração, na sua vida, talvez a sua língua, talvez a sua mentalidade, talvez o seu caráter, talvez as suas motivações, e Deus vai trabalhar todas essas coisas sozinho. Lá não adianta você pedir para a Lúcia ou interceder por você. Lá não adianta você pedir para eu interceder por você, para o pastor orar por você, porque existem coisas que Deus vai trabalhar exatamente e exclusivamente com você. Não tem como você fugir, não tem para onde você ir, não tem como você escapar. Jacó se encontrou em um local sozinho. Deus trabalha com a gente no individual, não tem ninguém que possa intervir ou interceder por nós. Ele vem para tratar Jacó e confrontá-lo, e não para consolá-lo. O nosso Deus é o Deus do consolo, é o Deus da restauração, é o Deus do renascer, é o Deus do recomeço. O nosso Deus é o Deus, mas Ele também é Deus de confronto. Ele também é Deus de lugares sozinhos. Estou só, posso ouvir a tua voz, meu coração é teu. É tão bonito cantar, mas a gente não quer ficar sozinho. A gente não gosta de estar sozinho. Pelo amor de Deus, alguém me ajuda. Líder de célula, ora por mim. Pastora Lúcia, vai lá em casa repreender os demônios que estão batendo nas latas dentro do armário. Toma vergonha na tua cara, irmão, irmã. É sozinho. Tem coisa que é você e você. Tem coisa que é você e você e o Espírito Santo dentro do seu quarto para resolver. Tem coisas que não adianta o pastor orar e tacar óleo, e tacar sal, e fazer o que for, e coloca o galho de arruda na porta, e coloca espada de São Jorge, coloca pimenta, e chega na casa do crente e está o elefante virado com a bunda para a porta, e consulta o horóscopo, quer tudo, e não tem nada. Eu sou crente, mas nasci em setembro, sou de Libra. Então uma vergonha essa tua cara, meu irmão. Aprenda a passar pelos processos sozinho. Eu amo a minha esposa, aleluia, mas tem coisa que ela tem que passar e eu não posso fazer nada por isso. Assim como tem muita coisa que ela me permite passar sozinho. Há um lugar onde você não pode levar amigos, há um lugar onde você não pode levar cônjuge, filhos, nada. É quando Deus te chama. É quando você precisa sentar e ouvir. Há o tempo de ser consolado, mas há o tempo de ser corrigido. Há o tempo de alegria, há o tempo de festa, mas há o tempo de choro, há o tempo de jejum, de tristeza de alma, há o tempo de se humilhar diante de Deus. E infelizmente nós temos uma geração e uma igreja que não sabe mais o que é isso. Uma igreja que não sabe mais o que é estar a sós com Deus, se não tiver alguém tocando um violão, alguém cantando, alguém falando, levante suas mãos, abra sua boca. Infelizmente temos uma igreja que não sabe mais o que é jejum. Eu falei essa semana, ontem falei, hoje, não sei, ontem, sei lá. Falei com a minha sogra, eu fui no café de pastores, lá na Alcance esse mês, e o pastor Luciano Subirá pregou sobre jejum, e ele falou, meu querido, não com essas palavras, né, mas ele disse, meus queridos, jejum, biblicamente falando, é comida, é fechar a boca. Ai, tirei o Facebook, ai, tirei o Instagram. Biblicamente, meu bem, isso daí não é jejum, não. Você pode adicionar, e é até bom que faça, porque não adianta você não comer, mas só ver por besteira, porcaria. Mas jejum, biblicamente falando, é fechar a boca. As irmãs do bolão, glória a Deus, aleluia. Fecha a boca. Há um momento que você precisa se retirar, há um momento que você precisa pisar no freio e falar, eu preciso sentar e me acertar com Deus. Porque quantas vezes nós fazemos as coisas no automático, meu Deus, não tenho tempo para isso.
Quantas vezes nós fazemos coisas no automático, apenas por fazer, apenas porque é legal, porque é gostoso, mas perdemos o foco. E Deus te chama para um particular, Deus te chama para estar um tempo sozinho com Ele. E aí, quando as luzes se apagam, o que é que sobra? Quando não tem o pastor pregando, quando não tem o ministro de louvor te incentivando, quando não tem a Lúcia orando na sua casa, vou pegar no pé da Lúcia, que ela está aqui na frente mesmo. Quando a Lúcia diz que não. Porque às vezes a pastora Lúcia não vai orar na tua casa, não. E tá certo ela, pastor, fique sabendo. Fique, firma seu pé. Quando a Lúcia diz que não. E aí, José? E aí? O que sobra de você? Quando não tem a Débora pregando, quando não tem a Lúcia, quando não tem o Eduardo, quando não tem o Michel, quando não tem o seu líder mandando mensagem, te incentivando, quando você está sozinho, o que é que sobra? Jacó ficou sozinho e ali ele vai lutar com Deus. Tem momentos que você espera que ele venha, que Deus venha para consolar, que Deus venha dizer: filho amado, não temas, eu te chamei pelo nome, te disse agora tu és meu. E existe tudo isso, mas tem um momento que Deus fala: filho, vem cá, eu vou lutar com você, eu vou lutar contra as suas motivações, eu vou lutar contra o seu eu vou lutar contra os seus métodos. Tem vezes que Deus desce à terra e nos confronta e diz: filho, o que você está fazendo com o ministério que eu te dei? O que você está fazendo com o chamado que eu te dei? Qual é a tua motivação? É ser conhecido, é ser reconhecido, é ser aplaudido? A sua motivação é o quê? Agora estamos bombando. Agora estamos... Qual é a sua motivação? É luta. Porque, meu querido, deixa eu te dizer, eu luto contra a minha carne todos os dias. E como disse Paulo, não julgo ter alcançado, mas uma coisa eu faço, eu prossigo para o alvo. Eu me esqueço das coisas que ficam para trás e eu prossigo para o alvo. Então, volte e meia, eu preciso estar a sós com Deus, dizer: Deus, eu não sou nada, Deus, eu não posso muita coisa, ou melhor, não posso nada sem o Senhor. Lutar contra a sua carne, contra a sua língua grande, contra a sua mente maliciosa. Eu fico só de butuca no povo aí. Um menino que você não pode falar nada aqui. Malicioso, maldoso. Tem que lutar contra isso. Deus, ele te aceita do jeito que você está, mas não quer que você permaneça para sempre desse jeito. Há um caminho de transformação, há um caminho de mudança. Não vos conformeis com esse mundo, mas sejam transformados pela renovação do vosso entendimento, da vossa mente. Há um caminho de mudança. Não adianta você estar aqui na igreja há 20 anos. Não adianta você cantar no louvor há 50 anos. Não adianta você ser diácono, diaconisa e não ter mudança. E continuar sendo o velho Jacó. Continuar sendo a velha pessoa. E não adianta a gente ser bênção aqui no altar, porque é tão gostoso, é tão fácil, irmão. É tão bom estar aqui em cima, na plataforma. Já falei para a galera, eu gosto de microfone, gosto de holofote, gosto de estar na frente. Vou mentir para você não. Não adianta eu mentir para você, dá para ver nos meus olhos. Vejo o microfone, brilha. Gosto. Porque aqui é tão fácil. Aqui é fácil ser bênção na tua vida. Aqui é fácil ser homem de Deus. Difícil em casa, com a Michele. Não que o problema seja ela, longe de mim. Porque, como diz aquela música, né, que o pessoal gosta de cantar no culto de família. Todo culto de família canta, a irmã Vânia canta ela bastante. Lá em casa posso ser quem realmente sou. É em casa que me conhecem. Ela com a minha sogra, aleluia. Ela com a esposa. Posso contar uma piada para vocês, irmão? Posso? A Mariazinha estava limpando a casa, fazendo faxina. Foi limpar o quarto. E limpando o quarto, colocou a mão em cima do guarda-roupa para tirar o pó. Achou 4 ovos em cima do guarda-roupa. Colocou mais a mão assim, achou mais um maço com 30 mil reais. Desceu, eu vou falar com o Zé. O Zé, está acontecendo uma coisa estranha aqui em casa.
Fui limpar a casa, achei 4 ovos em cima do guarda-roupa e um envelope com 30 mil reais. O Zé, muito sábio, disse: olha, Maria, sabe o que é? Desde que nós nos casamos, todas as vezes que você me faz passar raiva, eu coloco um ovo em cima do guarda-roupa. Maria ficou feliz. Oxi, 4 ovos em 30 anos de casado. Aí o José concluiu: mas todas as vezes que chegava uma dúzia, eu vendia. 30 mil reais, irmão. Lá em casa é difícil. Vocês gostam, né? Em casa é difícil. A luta com o esposo, com os filhos, é luta. E Deus precisa trabalhar. Deus precisa transformar o nosso caráter. O nome de Jacó significa ladrão, usurpador, aquele que toma força, aquele que é indigno. Sabe, nós precisamos ter uma nova identidade. Porque depois que Jacó tem esse encontro, esse confronto com Deus, ali em Peniel, ele recebe uma nova identidade. Ele recebe um novo nome. Ele recebe um propósito de vida. Não sei se você consegue ligar o nome da pessoa a quem ele é, mas Jacó era ladrão, e quando ele tem esse encontro com Deus, ele passa a se chamar Israel. Ele tem um novo nome. E de Israel, de Jacó, vem todo o povo judeu. A cruz que nós tanto pregamos, Israel, que nós adoramos, o povo hebreu, tudo começou com um homem que teve coragem de ser confrontado por Deus e ter a sua identidade mudada. Tudo começou com uma postura de um homem em encarar o desafio de lutar com Deus. É óbvio, meu irmão, que nenhum homem pode vencer a Deus. É óbvio que ninguém pode lutar e prevalecer com Deus. É claro que foi a misericórdia de Deus que deixou está aqui registrado para nós. É para nos dar inspiração e nos mostrar que qualquer um que suportar o processo pode ter a sua vida transformada. Qualquer um que suportar a caminhada vai ter a sua vida transformada. Jacó, um ladrão, um Zé Ninguém. Se Jacó fosse da IEQ Costeira, ele não cantava no louvor. Se ele fosse da IEQ Costeira, ele não era pastor. Se ele fosse aqui da nossa igreja, nem diácono ele seria. Porque era ladrão, porque era um impostor, era um usurpador, rejeitado. Mas Deus olhou para Jacó e disse: eu posso fazer algo, se ele quiser. Se ele lutar comigo, se de fato ele tiver força de vontade. Deus chamou o mais improvável. E eu acho legal que quando Deus se revela a Moisés, ele fala: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Deus poderia falar: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Mas Deus não falou isso. Deus falou: eu sou o Deus de Jacó. Eu sou o Deus do improvável. Eu sou o Deus do rejeitado. Eu sou o Deus daquele que não tinha qualquer condição de ser alguma coisa, mas eu sou o Deus desse também. Eu sou o Deus que pega uma pessoa comum, uma pessoa, olha o que Deus faz. Pega qualquer um e coloca onde ele bem entender, do jeito que ele bem quiser. Talvez você está aqui nessa noite e você seja um Jacó, e de certa forma todos nós somos Jacó. Todos nós somos improváveis. Todos nós teríamos 1000 motivos para não estar aqui, ainda mais hoje com a chuva, mais uma desculpa boa. Mas nós estamos aqui. Você escolheu estar aqui e eu acredito na ação do Espírito Santo que te atraiu até esse lugar. Talvez você, assim como eu, seja um Jacó, porque eu sou um Jacó. Eu sou alguém improvável. Eu sou alguém que por meus méritos não merecia estar aqui. Eu sou alguém que talvez você olhe e diga: por que é que está lá ainda? E tudo bem, eu não merecia. Eu não era digno. Eu não era capaz. Mas o mesmo Deus que se revelou a Jacó e confrontou a Jacó, permitiu lutar com aquele homem, é o mesmo Deus que me escolheu e te escolheu.
não tem pecado maior, não tem pecado, não tem culpa, não tem no seu passado, o meu passado eu fiz tanta coisa, não tem a minha família, não existe nada que possa impedir a ação de Deus na sua vida, desde que você queira, desde que você permita Deus lutar com você, Deus te confrontar, desde que você permita Deus mostrar a sua identidade. Jacó, quando ele sai do vale de Jaboque, que é onde ele está agora, ele sai, você sabe a história, ele vai sair mancando, ele vai ter o músculo da sua coxa deslocado pela luta, e desde então dizem, os teólogos, os estudiosos, que ele provavelmente andava mancando, uma marca física de algo espiritual. Quais são as marcas que você carrega? Cadê as marcas físicas? Cadê as marcas da sua vida? Porque ser espiritual não é falar em línguas, ser espiritual não é expulsar demônio, ser espiritual não é estar aqui todas as terças-feiras, todos os domingos. Isso é religião. Ser espiritual é ter uma transformação, é ter em você o fruto do Espírito, é manifestar o fruto do Espírito. Isso é ser espiritual. Espiritual é você olhar para alguém que te magoou, que te feriu, e dizer: eu te perdoo, mas de coração, não só de palavras, porque é fácil. Espiritual é você crer, mesmo naqueles dias mais difíceis, que existe um Deus que está cuidando de tudo, que está no projeto de tudo. Aqui é fácil. Só que a espiritualidade sem uma manifestação física, a palavra fala que a fé sem obras, ela é morta. Nós precisamos ter marcas físicas daquilo que Jesus fez em nós. Nós precisamos ter marcas físicas, palpáveis, visíveis, daquilo que nós pregamos, daquilo que nós acreditamos. Nós precisamos que o mundo veja em nós. Jesus orou por nós, ele disse: eu quero que eles sejam um, como eu sou contigo, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. Marcas físicas de uma mudança espiritual. Grandes homens de Deus também foram confrontados, passaram por confrontos de Baal. Davi foi confrontado com Golias. Jesus no Getsêmani foi confrontado com agonia de morte. Jesus no deserto foi confrontado, o diabo o tentando em todo o tempo para que ele quebrasse, para que ele saísse da visão do propósito. E aí eu te pergunto: por que é que nós pensamos que nós não seremos confrontados? Mas o nosso grande erro é pensar que o inimigo nos confronta. Ele sim, ele faz isso muito bem, é o papel dele. Porque o inimigo se levantou, e se ele não se levantar, o negócio está errado, faz parte. Mas muitas vezes o próprio Deus nos confronta, o próprio Deus nos leva a um caminho estreito. Eu gosto muito quando os evangelhos dizem que Jesus, saindo das águas do batismo, foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado. Deus muitas vezes vai nos confrontar. Deus vai permitir que você seja confrontado. Deus vai ter de nós o melhor, para que Ele possa mudar o nosso nome, para que Ele possa mudar a forma como que somos conhecidos. Jacó, ele sai dali, ele se encontra com o seu irmão. Você pode ler a história, é muito legal. E ele se reconcilia com o seu irmão, e Deus faz desse homem rejeitado um qualquer, faz desse homem o pai de uma nação. Se ele tivesse fugido do confronto, talvez com certeza nós não conheceríamos o seu nome. Se ele tivesse fugido do confronto, não teríamos toda a história do povo hebreu, do povo de Israel. Não conheceríamos esse personagem. Mas porque ele persistiu, porque ele suportou o processo, hoje nós falamos dele.
a tua atitude hoje, o teu confronto nessa noite com Deus, pode mudar a história da sua família, a história do seu ministério, a história da sua igreja, da sua célula. O seu confronto, o passar pelo confronto com Deus, hoje talvez seja dolorido, mas amanhã e nas próximas gerações podem falar de alguém que foi confrontado, mas que teve uma mudança na sua vida, teve a sua vida transformada. E eu queria que você ficasse de pé em nome de Jesus. Aleluia, acenda a luz. Ser confrontados, é isso que nós precisamos, dia após dia, vez após vez. Confesso para vocês, a galera aí que fica ligado no movimento, isso me lembrou muito um outro momento nosso. Mas a palavra, ela se renova dia após dia, de tempo em tempo. Talvez fisicamente esteja tudo bem, aparentemente está tudo ótimo, mas o Deus que sonda os corações te trouxe aqui nessa noite para confrontar você, para mudar a tua história, para transformar o seu caráter. Assim como eu, de tempo em tempo, ainda há uns 15 dias atrás, a Michele veio dar aula para as mulheres na quarta-feira, e eu fiquei em casa, e veio aquele desejo de eu orar, e aí eu fui orar, e ali me ajoelhei na sala e comecei a orar, e o Espírito Santo veio, e começou a me esmiuçar, a me quebrar, a trabalhar em mim. De tempos em tempos nós precisamos disso, precisamos desse lugar, onde Deus nos trabalha. E é nesse lugar que nós estamos agora. Eu queria que você, se você puder, se afaste de quem está do seu lado aí, procure um lugarzinho para você, uma cadeira.